Por enquanto fica só na cera do ouvido e tá, entendeu? Mas, por exemplo, uma pessoa que gera muito cera no ouvido, a gente tem que olhar o tecido muscular. Então, o problema no cera no ouvido, que seja, entendeu? Ou falta ou excesso. Ele produz suor da caraca. Ele nutre também o tecido ósseo. E ele dá a capacidade de aguentar o tranco, aguentar a porrada. Tanto psicologicamente quanto fisiologicamente. Certo? Então, se uma pessoa tem baixo tecido muscular, qualquer coisa que encoste nela, ela tem medo, ela tem receio, ela se sente frágil. O tecido muscular é para cobrir a pessoa, deixar ela a pessoa se sentindo mais segura, mais capaz de enfrentar a vida. Ok? Eu falei besteira, desculpa, gente. É porque o livro indiano, ele induz ao erro. Esses três últimos estão na parte do medo dado. Qual? A oleação, produzir o suor e alimentar o haste. Isso daí, esses três últimos eu bati aqui que não deu espaço. A sensação de segurança também é... A sensação de segurança de aguentar a porrada Produzir excretas também. Produzir excretas a gente para no mansa, para aí. O resto é medo. É porque... Produz suor é medo? Produz suor é medo. Eu vou reler todos os do Não, só para riscar. Tá? O do mansa dar força ao corpo, dar capacidade de aguentar porrada, nutre o meda, cobre o corpo e produz excretas. A pele, em um certo sentido, para o Ayurveda é mansadato. Bom, quais são as gunas do mansadato? Ele é estula, ele é grosseiro, ele é macroscópico, ele é palpável. Ele é estira, ele é estático, ele não é sara, ele não é fluido. Ele é guru, ele é pesado. Ele é cara, esse cara é com H. Ele é áspero. E ele é slakshna, ele é macio. Lembra que um é em relação à textura na superfície e o outro é em relação à compressibilidade. Ok? A gente falou muito daqueles gunas ontem para poder falar sobre isso aqui hoje. Certo? Então, o primeiro é basicamente água, o segundo é bastante quente, o terceiro é bastante terra. Ok? Em termos de Panchamabhutas. É claro que isso se mistura, mas assim, qual é o principal que está ali? O quarto é o Medadato, que é o adiposo. Aí sim, ele tem a função de Snehana, que é de oleação, mas também de dar uma sensação, uma capacidade de levar a vida sem atritos. A oleação tem muito essa capacidade também, uma pessoa mais cafa vai levando diante dos atritos como se fosse sabão molhado. Okay? Não bate de frente, vai, tem conflito, tem choque, escorrega. Esse Snehana também tem essa característica escorregadia. O outro produz o suor. Então, como é que o nosso corpo mantém a pele oleosa? Através do suor. Por isso que os vatas têm a pele seca, porque eles não suam. Okay? E por isso que os pitas têm a pele tão brilhante, porque eles suam muito. Nutre o tecido ósseo e dá confiança para perdurar a ação por muito tempo. A palavra certa não é teimosia, mas é perseverança, de certo grau. Uma pessoa que tem muito tecido ou um tecido adiposo saudável, ele tem a confiança, tem estamina, consegue fazer atividade durante muito tempo. Ok?
aumentar é mais importante que o músculo, cara. No Ayurveda todos eles são super importantes, tal qual. Mas se a pessoa quiser aumentar essa resistência. Tem que aumentar os dois, numa quantidade adequada. Lá na apostila da gente tem sinais de uma quantidade adequada de tecido, uma quantidade excessiva, uma quantidade insuficiente. Qualquer um deles que esteja insuficiente ou excessivo é um problema. Os excessivos, no geral, vão ser tendencialmente mais gerados por kapha, e os insuficientes, no geral, vão ser tendencialmente formados por pitta e vata. Thiago, Oi. a importância de saber os gunas dos datos é porque uma vez que eu identifico um problema em um desses datos, eu vou procurar alimentos ou ervas que tenham gunas similares. Isso. Para agir mais rápido. E vai evitar usar aquelas que têm gunas contrários, porque essas diminuem ou aumentam. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, se você está com excesso daquele dato, você vai usar muitas que são contrárias. E evitar ao máximo usar as que são iguais. Se você está com falta, você vai usar ao máximo as que são iguais e evitar ao máximo usar as que estão contrárias. Ok? Deixa eu falar. Então, por exemplo, falando de tecido adiposo, aquela galera que teima, faz exercício físico, acorda às 5 da manhã, toma o mel com tricatu, faz a ginástica, etc. e tal, e por que essa pessoa, a princípio, não emagrece? Tá lá, seguindo a rotina ayurvédica certinho, etc. e tal. Porque o tecido adiposo ele é formado prioritariamente nessa região próxima ao intestino que a gente chama de aumento. E esse é um tecido adiposo que o teu corpo ele só abre mão em última instância. Certo? Todo mundo deve ter um grau de tecido adiposo que você pega assim a pele, você consegue sentir algum grau de viscosidade, não é só pele e osso. Okay? Aí, por exemplo, ó, esse daqui é uma quantidade, eu estou um pouquinho magrinho, poderia estar um pouquinho mais viscoso aqui embaixo. Isso é um dos testes clínicos que a gente tem que ver no Ayurveda, se a pessoa está magra ou não. Ah, mas eu estou tão magro, não sei o quê. Você tem que pegar e tá tipo isso daqui, ó. Tem que ter algum grau de viscosidade embaixo. Quando você pega e está muito seco, assim, muito só pele, é porque você, a princípio, do Ayurveda, está com baixo tecido adiposo. Se você pega e é muito thick, né, assim, tipo, é porque tem esse tecido adiposo demais. As pessoas que querem emagrecer e já estão em dieta há muito tempo e não conseguem emagrecer aqui nos últimos quilos, acontece muito porque tem alguma coisa na alimentação dela que ela não consegue abrir mão. E tem esses gunas, e por mais que ela coma muito pouco, vai direto para lá. Certo? Então no Ayurveda não é papo assim, você tem que tirar isso, aquilo outro. Se o corpo está muito acostumado, estou pegando um exemplo absurdo, tá? A transformar a alface em tecido adiposo, ainda que isso seja extremamente improvável, por uma fisiologia, aquilo pode estar com uma memória celular, que assim, a alface eu vou transformar em tecido adiposo. E isso eu estou pegando um exemplo assim, completamente irreal, no sentido de que você não vai encontrar isso facilmente, mas normalmente vai ser pão de queijo, biscoito, batata frita, qualquer coisa. Aí o cara está fazendo regime, não sei o que, tudo certinho. Aí de noite vem o eu mereço. Aí chega no eu mereço, de noite e tal, pega a batata frita, joga sal em cima, etc e tal. Cara, vai ficar fazendo dieta ainda um bom tempo, mas aquele eu mereço vai ficar um impacto durante meses a fio. Porque qual é a questão? Os gunas daquilo dali são extremamente favoráveis ao tecido adiposo e no caso da fisiologia daquela pessoa existe uma memória de resposta celular fantástica aquilo dali. O corpo sente o cheiro da batata frita e já começa a acumular tecido adiposo. Isso é pra valer, tá? Porque o corpo ainda tem a capacidade de gerar tecido adiposo dentro dele. Mas tem que pensar que ele já engorda. Mas por quê? Porque aquilo dali tá não é um padrão fisiológico comum, etc e tal. Mas essa questão de programa de emagrecimento no Ayurveda tem que identificar muito bem qual é o ponto que engorda a pessoa mais proporcionalmente do que seria comum. E aquilo dali é o processo imenso com a pessoa. Pode ser feijão, pode ser batata frita, pode ser o que for. Mas aquele ponto é um ponto que teu corpo engorda fácil.
Porque o teu corpo assumiu aquilo, identificou aquilo como tecido adiposo. Pô, mas é muito difícil. Como Achar. descobrir, né? Aí é de caso cada um, investigação assim, na ponta da lupa. Tá? Mas é só para entender por que tem algumas coisas que para algumas pessoas impedem que elas emagreçam. Por conta dos gunas e por conta do efeito dos gunas em memória celular ao longo do tempo para aquela pessoa. Ok? Mas se você for pelo Gunas é mais fácil, né? Você tem uma pista, né? Provavelmente não vai ser alface. Tem as cartas coringas ali, né? Que você sabe. Mas isso não quer dizer que... Depende, sim, mas às vezes para a pessoa é uma coisa que ela tem você tem que ver onde é que ela tem relação afetiva. Porque é nesse aspecto psíquico que ela vai ter uma questão principal. É esse aspecto afetivo que ela está precisando e que ela está buscando na comida. E sempre que a pessoa come, ela acumula tecido gorduroso para dar essa sensação de afetividade. Gordura gera Mas o estado mental também ajuda, né? O estado mental também ajuda. Mas normalmente é mais uma questão de relação afetiva do que só do estado mental. Porque a relação afetiva é estado mental continuado ao longo do tempo. Bom, esse era um recado que eu queria dar em termos de... Você vai dar uma tabela pra gente com os gunas ou não? Isso daí depois eu tenho como passar, tá? O Asti. O Asti, ele também é muito... Não, calma aí, a gente falou do medo só... A gente não falou as Gunas do medo. As gunas é líquido, Drava, Slakshana, que é macio. Drava, E Slakshana. isso, só esses dois. Ele é parecido com o Urasa Dato em algum grau, mas ele é um pouco mais pesado. Ele é Jala e Prithvi. Ela já é uma água mais pesada. Ok? Pesado no sentido de peso molecular. Prithvi é terra, né? Isso. Na verdade é Prithvi. Não tem esse nome. É Prithvi. Prithvi. É que nem português. Aí o quinto é o Astidato. O Astidato, assim como o Mansadato, ele é bastante terra. Só que o Astidato é terra com ar. O Mansadato é terra com água. Por isso que o Mansa é mais pesado do que o Asti. As funções do Astidato é Dharana, da sustentação, da estrutura. Nutrir o Madhya, Madhyapusti, e Mansa Alambaka, que é prover suporte para o Mansa. Então ele dá estrutura para o Mansa atuar. O Mansa só consegue fazer força se ele tiver algum ponto fixo para atuar. Então se fixa aos ossos. E nutre o quê? O Madhya. Quais são os gunas do Astidato? É Guru. Então, Guru é uma característica de Prithvi. Tudo que tem Prithvi vai ter Guru como Guru. Kara, ele é duro. Não, Kara é áspero. Katina, que é duro. Stula, que é denso, palpável, macroscópico, grosseiro. Stira, que é estático. Então, a característica de Stira e de Stula e de Guru são características relacionadas ao elemento terra. Slakshana é o que mesmo? Slakshana é suave, macio. É de textura, tá? Slakshana. Ok? Ele também tem uma característica que é conforme. Murtimat. Então o sangue não tinha forma. O osso tem forma definida. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos passar para o Madhya? É só para vocês terem um primeiro contato com essa informação. Depois isso vai ser reprocessado. Vai ter um monte de perguntas. Isso é para vocês aprenderem a saber como olhar para o mundo. Não aprenderem a olhar o mundo de cá. Estamos sendo alfabetizados nesse momento. Ninguém aqui está esperando ser Fernando Pessoa nesse momento, ok?
Madhyadato, ele tem a característica prioritária de água, Jala, Apa. Isso é uma característica interessante no sânscrito, que Apa é ao mesmo tempo água e amor, afetividade. Então todos os tecidos que são prioritariamente Apa, que são mais kapha, estão relacionados aos sentimentos afetivos. Por isso os kaphas são tão emotivos, porque a emoção está relacionada a Apa. Então, quais são as funções do Madhyadato? Ele é Sneha Balam, ele cria oleação e dá resistência, dá força, dá vigor, dá capacidade de fazer muito esforço concentrado, pensar. Astri Purana, ele preenche, ele enche o asti, ele é a medula óssea. E por ele ser a medula óssea, ele dá um papel de manter o asti mais forte. O osso. Se você tira a medula do osso, ele quebra fácil. E ele é Shukra Pusti, ele nutre o próximo tecido, que é o reprodutivo, Shukra. Quais são os gunas principais? Oi? Pusti. Pusti é flor. Pusti é nutrir. Então já tem uma relação com o anterior e o... Por isso, dato é aquilo que nutre e dá sustentação. Então, tem essa escadinha, porque o anterior está intimamente relacionado com o posterior. Rasa para o Rakta, o Rakta para o Mansa, o Mansa para o Medo para o Asti, o Asti para o Madhya, o Madhya para o Shukra e o Shukra para o Ojas, que não é exatamente um tecido, mas é uma função fisiológica importante. Os gunas do Madhyadato é Snigdha, que é untuosidade, e Mridu, molinho. Mridu é mole em relação à compressibilidade, ao contrário de Katina. Untuosidade? Untuosidade é o Gui. Assim, pensa como Madhyadato, pensa o Gui. É a capacidade de, quando você passa, o óleo fica. Tá? Por que a água não é untuosa? Porque quando ela passa, escorre rápido. Ela não penetra. Então significa que o Gui é uma coisa muito boa para o Madhyadato. Vou repetir isso aí durante muitos cursos. É isso aí. Por isso que eu ia dar tanta importância para o Gui. Porque o Gui não tem óleo tão potente para nutrir o Madhyadato. Ok? Então, assim, pensando em comida para cada um deles, simbolicamente. Raça, água de coco. Calma aí, então. Raça, água de coco, beleza. Isso. Rakta, todas as coisas ferrosas, açaí. Peraí. Beterraba, todas as coisas mais vermelhas. O Rakta é fácil. Viu vermelho, tem uma grande chance de ajudar o Rakta. O Mansa é ou carne, ou gergelim e carne, ou gergelim, grão de bico e os feijões. Cogumelo? Cogumelo nem tanto, porque o cogumelo ele é um pouco ar também. Mas em algum grau sim. Eles não têm os gunas adequados para o Mansa. Tudo que é proteína, né? Tudo que é proteína não. Tudo que é proteína que é pesado, tipo o tahine pro Ayurveda é tudo para nutrir o Mansadato para quem é vegetariano. Nem o Ghee nutre tanto o Mansadato quanto o tahine. Eu acho que o Ghee é o campeão que nutre todo mundo. O Astidato, coisa que nutre muito o... Não, mas e o Meda? Desculpa, o Meda. Meda, qualquer óleo, castanha. Castanha é excelente. Qualquer gordura, qualquer coisa frita. Por isso que o Ayurveda dá fritura para os vatos. Porque é para nutrir o Medadato mesmo. E é sem vergonha, assim, frito, né? A galera no óleo de gergelim para os vatos só. Certo? Porque eles perdem tecido adiposo muito rápido. A galera que mora em montanha, que tem vento frio,
É tudo comida frita para esses caras. Porque é importante para nutrir o medradato. Não para quem vive no Rio de Janeiro, que já é quente e úmido. O acidato, coisas que são mais duras, pode ser, eventualmente, alguns tipos de castanhas também. Coco também, a carne do coco. Mas exemplo aí pro ácido. Pólen. Pólen, aham. Pólen. Pólen? E o Ayurveda usa casca de ovo moída. Gergelim é bom, né? O gergelim, ele nutre quase todos os tecidos. A casca de ovo é albumina? Não, a a albumina albumina é é a clara. clara do A ovo. albumina é clara. A albumina é mais por raça. Pro Madhyadato, medula de animal e Como assim, meu Deus? mocotó. Tem que ser mais específico. O osso da galinha dentro do osso. Dentro do osso da galinha. Aham. Tá? Tem cérebro também, você pode comer. Cérebro de macaco. De quê? Cérebro de macaco. Tem gente que come cérebro de boi também. Ghee é muito bom. Por exemplo, o tecido muscular, você come língua de vaca, aquilo é tecido muscular. Então seria pro O Madhyadato. Ayurveda mais hardcore, ele tem umas listas de coisas de comida bem interessantes. Pô, mas é bom pra essa galera que come carne que a gente tá... Pro Ayurveda, um cara que é esportista, gosta de comer carne, é muito melhor comer uma língua do que uma coisa cheia de gordura. Porque aquilo é só tecido muscular. Eu, particularmente, não tenho uma afinidade muito grande, mas se a pessoa digerir, tá de bom tamanho. Tá? Mas, e pro vegetariano, que seria então? O que? Pro Madhyadato? Tomate. Ghee é a palavra de ordem no Mas Ayurveda. pro vegetariano, pro vegano... Pro vegano, É, o vegano sofre. Pegando já O é. vegano sofre. Tem que usar uma quantidade grande de tahine, vai ajudar, óleo de gergelim vai ajudar, os castanhos vão ajudar. Mas pro Ayurveda, o grande desafio do veganismo é nutrir o Madhyadato. Todos os outros dá. Mas o Madhyadato, o Ayurveda tem a perspectiva seguinte: a gente não precisa tanto de proteína animal, a gente precisa de gordura animal. Gordura animal? Gordura animal. É. E a gordura animal que é sátrica é o ghee. Então, assim, para uma pessoa ter saúde e ter a mente em paz, meio que a única solução é o ghee. Por isso que o Ayurveda elogia tanto o ghee. O ghee ainda tem outro efeito que é promover a longevidade, porque ele é o principal promotor de ojas no sistema. O ghee pro Ayurveda não tem jeito, assim. Dificilmente você vai conseguir que um cara seja um vegano Ayurveda full power, porque ele vai ter que brigar com o ghee. Você pode ter um Ayurveda vegano numa boa. Mas assim, Ayurveda, você jogar fora o ghee, e o mel também é muito importante para o Ayurveda. Essas duas coisas são muito importantes Vegano não usa na mel. nutrição. Melada não ajuda? É um trabalho. Por conta dos rumos. Agora a resposta vai ser sempre vir por conta dos rumos. Você vai entender. Não tô dizendo que o mel Oi? ele tem uma semelhança específica. Talvez mais com sangue. Sangue. Talvez mais com sangue. Oi? As características do mel, ele não é não tem untuosidade. Não, ele é ruksha. Mel não é bom tanto para nutrir o cérebro, não. A gente tem problema de excesso de ghee? Oi? Se você Existe comer excesso ghee de demais. ghee. Se você comer muito ghee, aquilo dali vai passar de ter um efeito leve para ter um efeito pesado. Se você comer toneladas de alface, aquilo vai ter efeito pesado. Você tem que comer a quantidade por refeição que teu corpo ajuda o teu corpo a metabolizar bem. Tiago, mas só cozinhar com ghee já funciona, né? Ou não? Vamos deixar o ghee um pouco de lado, vamos seguir para os churros. Porque senão, gente, é o gosto de ghee. Pô, esse é um bom ponto, hein? Shukradato. Ele é basicamente água também. Certo? Então existem 3 tecidos que são basicamente água: plasma, meda
e Shukra. O Madhyadato também é bastante água, mas ele é água com fogo. Se o músculo, se o sangue é fogo com água, o Madhyadato é água com fogo. Não, Madhyadato O que é água com fogo? É água com fogo? Água com fogo é Madhyadato. A gente já fechou, não. E o Shukra é água. Só água. Não é só água, mas prioritariamente, substancialmente água. Quais são as funções do Madhyadato? Garantir a reprodução. Então, atenção, o Shukra, desculpa. O Shukra está envolvido em toda a divisão celular. Repete, perdão, Shukra. Garantir a reprodução, inclusive a reprodução celular. Shukra não seria o nome só do masculino? Não, a mulher tem Shukra, porque ele garante a reprodução celular. A mulher tem Artava, o homem não tem. Mas todo mundo tem Shukra. Ah, então a mulher tem os dois. Isso. A mulher é um bicho mais complexo. Tem mais função do que o homem. A estrutura fisiológica da mulher é mais desenvolvida em vários sentidos. Ele tem a... Ela deu uma olhada pra gente. Ela tem a função de... o Shukra tem a função de garantir a ejaculação, de deixar você gostosinho e garantir força, vigor ao corpo. Então, o Madhyadato garante vigor para a cabeça, o Shukra garante vigor para o corpo. Então, por isso que pro Ayurveda, se você quer ser um esportista de alta performance, você tem que ter algum cuidado com a quantidade de relação sexual que você tem. Porque vigor no corpo vem muito do Shukra. E se você usa muito Shukra, você perde vigor no corpo. Ok? Os gunas, ele é também líquido e grava, ele também é viscoso, ele também, que é snigda, ele também é açucarado, madura, ele também é pesado, guru, ele é barrala, ele é thick, ele é barrala, esse não apareceu antes, mas ele é espesso, ou pelo menos deve ser. Tem todas as descrições assim do que é um Shukra saudável e o que é um Artava saudável. Ele também é cristalino, esbranquiçado, Spatikapa, deixa esse nome aí.